Hoje a gente já terminou aquele tópico de tanto a parte de métodos criativos quanto a parte de métodos de decisão, né? A gente viu tudo isso daí nas aulas passadas. E hoje eu quero passar um pouco para vocês a questão de simulações, né? Como que a gente usa simulações em projeto, quais que são as implicações e tudo mais. Então, vamos começar aqui. Então tá aqui, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre simulação. Simulação é algo com que eu trabalho diretamente e é uma coisa que eu adoro fazer. Não é, quase nunca é fácil, na verdade, porque quando você trabalha com simulação, você precisa, além de bastante conhecimento técnico de absolutamente tudo que você está fazendo na simulação, você tem que ter um bom hardware também. E isso é caro, né? Hoje já tem algumas soluções de computação na nuvem, né, de cloud computing aí, que você consegue fazer simulações é, utilizando recursos que não são seus, né? Você aloca um recurso lá na nuvem e faz a sua simulação e tudo beleza. Eu ainda não uso isso, mas num futuro não muito distante eu utilizarei também, porque as simulações elas estão cada vez mais difíceis de se realizar e estão cada vez mais e o hardware na verdade está cada vez mais caro, né? Então e outra coisa que todo mundo já sabe é que se você comprar um computador daqui 2 semanas ele já está desatualizado. Então é sempre melhor se você conseguir utilizar uma solução de cloud computing, ainda que paga, mas seria muito mais barata do que você fazer um upgrade massivo aí no seu hardware, talvez sem budget para isso, né? Sem orçamento para isso, e se existe uma solução dessa, talvez sem necessidade também. Então vamos lá. Na fase de concepção de um projeto, a gente deve definir todas as dimensões, características de um objeto engenheirado ou peça com precisão, né? Isso pode envolver dimensões, materiais, geometria, etc. Quer dizer, quando eu estou fazendo um projeto, o projeto ele tem que dizer exatamente como aquilo deve ser feito, né? Qualquer objeto engenheirado. E por isso, você precisa definir tudo com o máximo de precisão possível, né? Se eu estiver falando de dimensões, por exemplo, inclusive as tolerâncias eu tenho que saber dimensionar corretamente. Algumas características importantes podem ser negligenciadas na fase de projeto. Isso gerará protótipos que falharão nos testes e exigirão investigação técnica e reprojeto. Então, quando você está fazendo o projeto, se você está simplesmente fazendo o projeto, tem algumas coisas que a gente calcula, né? Mas tem algumas outras coisas que a gente simplesmente não calcula porque a gente está tratando de partes marginais daquele projeto, né? Então, pô, eu vou calcular exatamente, sei lá, quanta tensão mecânica que determinado componente suporta. Se ele não é nenhum componente estrutural, pode ser que eu não me atente. Falar, pô, isso aqui é só um suporte, esse suporte aqui segura uma tubulação, alguma coisa assim, mas ele deve segurar só o peso da tubulação, ele não é um componente estrutural nem nada, então eu vou deixar como tá, vou pegar um componente padrão aqui para colocar lá, espessura qualquer e bora fazer. Isso acontece com muitos componentes, não são absolutamente todos os componentes, todas as dimensões que a gente vai calcular tudo, né? Mas pode ser que algum componente que você não calculou, ele venha a dar problema depois que você implementar o projeto. Pô, esse suporte aqui da tubulação que eu projetei, ele não tinha nenhuma função estrutural nem nada, mas pô, acaba que quando eu coloco a máquina para funcionar aqui, esse suporte ele está vibrando de uma maneira específica e ele está quebrando. E isso provoca uma fixação da tubulação e pode provocar outros efeitos aí no meu projeto. Então agora, uma peça que eu não tinha projetado no começo, eu preciso reprojetar essa peça para fugir dessa vibração e tudo mais. Então, olha só, você pode ter características importantes
que acabam sendo negligenciadas porque a gente não consegue enxergar o efeito dessa característica numa primeira etapa, né? E aí você vai criar o teste, vai ter uma falha, e aí dessa falha você vai ter que fazer uma investigação, e aí você vai ter que fazer um reprojeto para depois fazer o seu novo protótipo, né? Isso é um retrabalho que pode ser desnecessário quando você usa simulações, né? Nos dias atuais, a gente pode conhecer diversas características. Opa, bom dia, Gustavo. A gente pode conhecer diversas características e comportamentos do objeto engenheirado com base em simulações matemáticas, que é o que vamos estudar nessa aula. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu estou utilizando várias vezes o termo objeto engenheirado, que é um termo que eu utilizo bastante quando a gente está na disciplina de gestão da manutenção, né? E acabou que eu acabei usando esse termo aqui também. Um objeto engenheirado, pessoal, é todo e qualquer tipo de objeto que, basicamente, dando uma definição formal bem simples, é todo tipo de objeto que a gente vai ter que fazer um projeto para fazer ele, e esse objeto ele tem uma vida útil, ele é um objeto comerciável e ele tem manutenção. Então, quando eu falo de objeto engenheirado, a abrangência é muito grande. Ele pode ser desde uma lapiseira até uma usina hidrelétrica. Ele pode ser uma rede elétrica, ele pode ser uma rodovia, ele pode ser uma empresa, ele pode ser uma máquina, ele pode ser um eletrodoméstico, tá? São todas as coisas que a gente consegue construir a partir de um projeto. Por isso que a gente chama de objeto engenheirado. E todas essas coisas, elas possuem valor comercial, né? E, eventualmente, sofrem manutenção. Então, por isso que eu coloquei esse termo objeto engenheirado aqui, porque quando você fala de projeto de um objeto engenheirado, é projeto de absolutamente qualquer coisa projetável, tá? Falando um pouquinho de modelagem matemática agora, pessoal. Esse termo modelagem matemática, como eu estou colocando aqui, ele pode soar extremamente técnico, complexo e acadêmico. Mas a modelagem matemática, ela é o que permite a gente descrever o comportamento de um determinado objeto de estudo através de equações matemáticas e prever esse comportamento desse sistema, né? Por que descrever o comportamento e prever o comportamento? Quando a gente vai descrever o comportamento de alguma coisa, utilizando equações matemáticas, a gente normalmente se baseia em leis, né? Então, eu vou, para tirar uma equação de movimento, por exemplo, que é algo que vocês vão ver muito no curso de vocês. Eu vou utilizar as leis de Newton. Para fazer um fluxo térmico, um fluxo térmico, vamos dizer, em um trocador de calor. Eu vou usar as leis da termodinâmica, beleza. Para fazer um fluxo hidráulico, eu vou usar as leis lá da mecânica dos fluidos. Então, eu vou utilizar teorema do transporte de Reynolds, vou usar a equação de Bernoulli, vou usar a equação da conservação da massa, a equação da conservação da quantidade de movimento, enfim, várias equações que a gente pode utilizar. Então, você vai se basear nessas leis e dessas leis você vai tirar equações específicas para o seu problema. E quando você resolver essas equações específicas, você vai prever o comportamento. Então, descrever o comportamento significa basicamente você dizer matematicamente a quais leis aquele seu objeto de estudo se submete, né? E aí depois, para prever o comportamento, você vai resolver essas equações e aí você vai entender o resultado dessas leis às quais você submeteu o seu objeto de estudo aí, tá? Essa modelagem matemática, ela então nada mais do que uma forma de representar o comportamento das coisas. E algumas modelagens matemáticas são tão comuns que aprendemos antes mesmo de entrar na faculdade, né? Modelo matemático, pessoal, depois que você passa pela faculdade, né, vocês ainda estão passando, vocês ainda estão no estágio, não vou dizer inicial, mas no estágio
mais intermediário da faculdade. Então vocês estão tendo contato com algumas coisas, mas ainda tem muita coisa que vocês devem ver. Mas, quando a gente fala de modelo matemático, algumas pessoas associam esses modelos com equações diferenciais, conjuntos de equações diferenciais que eu vou resolver. Pode ser, mas pode não ser, tá, pessoal? Quando eu falo de modelo matemático para mim é uma forma de descrever, não só para mim, né? Mas assim, modelo matemático ele é uma forma de você descrever o comportamento de uma ou um conjunto de variáveis do seu problema, né? Você vai encontrar uma forma de representar isso matematicamente. Normalmente é com equações, mas essas equações não precisam ser diferenciais, tá? Eu tenho, por exemplo, um modelo matemático extremamente simples que todo mundo conhece, é o modelo matemático que relaciona uma força de mola com a deformação da mola, que é a famosa lei de Hooke, que todo mundo conhece, o famoso F igual a kx. Isso é um modelo matemático, tá? Isso é uma relação entre duas variáveis de um problema de mola, no caso, e essa relação entre essas duas variáveis é dada por uma equação que é muito simples, é uma equação algébrica bem fácil de resolver, que é a lei de Hooke. Tá? Isso em si é um modelo matemático, é um modelo matemático da mola. Ele tem, como todo modelo matemático, as suas premissas, as suas limitações e tudo mais. Mas é um modelo matemático. Tá? Um modelo matemático, então, ele vai ser só uma forma de descrever o seu problema, né? E as relações entre as variáveis todas lá. Eu estava falando dessas modelagens comuns aqui, ó. Eu tenho um outro exemplo bem comum aqui, que também é um modelo matemático, que é esse exemplo aqui do movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e lançamento oblíquo, né? Isso aqui é muito legal porque a gente estuda, todos vocês estudaram isso aqui no colegial, lá no ensino médio, mas nem todos tiveram contato com a história disso aqui. A história é muito legal, né? Então a gente estudou lá no ensino médio que a gente está sujeito a um campo gravitacional que nos proporciona aceleração constante no sentido vertical e para baixo. Beleza. Estudamos também que ao lançar um objeto com determinado ângulo de inclinação com relação horizontal, esse objeto realizaria dois tipos de movimentos simultâneos. Um movimento retilíneo uniforme na horizontal e um movimento retilíneo uniformemente variado na vertical. Né? Porque na vertical você tem aceleração, na horizontal não. Todo mundo já está careca de saber isso aqui. Obviamente que esse problema está sujeito às seguintes premissas, e aqui que a coisa começa a ficar interessante. Primeiro, resistência aerodinâmica desprezível, né? Então isso aqui você ouviu em quase todos os exercícios lá. Suponha que a resistência do ar seja desprezível, não sei o que, não sei o que lá. Efeitos aerodinâmicos desprezíveis, também não só a resistência do ar, né? Mas como também se você tiver uma partícula, para quem joga tênis isso é muito claro, né? Se você tiver uma partícula e você aplicar ou você submeter essa partícula à rotação, você tem alguns efeitos aí se ela tiver no ar, por exemplo. Você pode ter os efeitos aerodinâmicos que vêm justamente dessa rotação dessa partícula. Quem joga tênis aí já ouviu falar ou já aplicou, por exemplo, alguns golpes como o slice, onde você aplica uma rotação para trás na bolinha e você vê ela cair muito suavemente, né? Ela tem uma trajetória mais alongada, ela cai bem suavemente no campo do adversário. Ou você pode fazer o contrário, né? Você pode dar um top spin na bolinha, então você faz ela girar para frente e isso acelera a queda dela, né? Ela vai ter uma queda ali que tem uma aceleração para baixo que é mais forte do que só a gravidade, né? Você vai ter a gravidade e mais uma força aerodinâmica que empurra ela para baixo. Então, você consegue lançar bolas muito rápidas com top spin que caem dentro da quadra do seu adversário em altíssima velocidade, né? Isso é algo que a gente às vezes deseja quando você está jogando tênis. Nessa modelagem matemática não entra isso, né? Ninguém estuda top spin, slice, nada disso quando você está fazendo lançamento oblíquo no colegial. Então esses efeitos aerodinâmicos aqui eles são desprezíveis. Outra coisa que pode acontecer também não são efeitos aerodinâmicos, mas são efeitos inerciais também.
né, de você ter uma rotação na sua bolinha de tênis e você, por causa dessa rotação, você ter efeitos giroscópicos nela, né? Mas, como ela é uma esfera, né, como ela tem eixos de inércia bem balanceados, esses efeitos giroscópicos eles não são muito pronunciados, mas eles existem também. As dimensões do objeto aqui são desprezíveis, né? Então, quando a gente está dizendo dimensões do objeto, a gente fazia lançamento oblíquo com partícula, né? A gente não fazia lançamento oblíquo com, sei lá, cabos de vassoura, por exemplo. Porque quando o objeto ele não tem dimensões desprezíveis, né? Ele tem dimensões onde você tem que levar em consideração essas dimensões, ele tem momento de inércia de rotação, ele vai ter um movimento que não é só o movimento de translação, ele vai ter as rotações associadas e tudo mais, e isso tem que ser levado em consideração. Então, no lançamento oblíquo, a gente tinha dimensões desprezíveis também. O objeto ele não sofre efeito então das rotações. O objeto é lançado sobre uma base inercial não rotativa, isso aqui é importante também, hein? Quando a gente tinha o lançamento oblíquo lá no ensino médio, esse lançamento oblíquo ele ocorria, né, 99% das vezes ele ocorria quando você estava sobre uma base em repouso, né? Então a bolinha o objeto ali era lançado a partir de um lugar que estava em repouso, ou no máximo se deslocando a velocidade constante. A gente nunca lançava essa bolinha a partir de um local que estivesse acelerando, por exemplo, e nem a partir de um local que estivesse girando, né? Porque se você tá girando, aí você tá roubado mesmo, porque aí você vai ter aceleração de Coriolis e tudo mais, e aí a coisa se complica bastante. E se você estiver acelerando também, a coisa acaba se complicando um pouco, né? Então ele era normalmente lançado sobre uma base inercial não rotativa. Quaisquer forças que não o campo gravitacional serão desprezadas. Então qualquer outro tipo de força que você tivesse ali, que você pudesse ter, na verdade, era desprezada, né? Seja força aerodinâmica, seja qualquer outro tipo de efeito era desprezado. E aí, quando a gente atende a todas essas hipóteses aqui, a gente vai chegar nas equações. Antes de falar um pouquinho sobre essas equações, eu fiz um comentário sobre a história do lançamento oblíquo que eu queria comentar com vocês, que eu acho muito legal. O lançamento oblíquo, ele foi muito útil na história da humanidade por diferentes motivos. Um dos motivos era justamente a guerra, né? Então, havia guerra entre as civilizações e quando havia guerra você precisava lançar coisas na cabeça da civilização oponente, né? Então tinha lá, no começo tinha catapultas, depois tinham canhões e você precisava lançar as coisas sobre a civilização oponente. Não só lançar, como você precisava acertar, né? Acertar também era uma parte interessante do processo. E aí o que acontece? É interessante a visão das civilizações antigas com relação a esse lançamento oblíquo, porque é um problema que é até difícil de visualizar. Se você parar para pensar, o ponto de vista que você tem dificilmente vai ser um ponto de vista de onde você está observando de longe, e aí você vê, por exemplo, um canhão fazer um lançamento e você consegue ver a partícula, né? Se você estiver de longe, a partícula vai ser difícil de enxergar, mas vamos lá. Você consegue, vamos dizer que você está de longe de uma forma que você consiga enxergar a partícula. Dificilmente você vai ver um canhão de longe assim, você está num plano perpendicular e você vai ver certinho a partícula subindo, fazendo arco e descendo, né? Já é difícil de ver. Lógico que a olho nu ainda é mais difícil porque você só vê a partícula onde ela está. Você não consegue ver a trajetória, né? Você não consegue observar a trajetória, traçar a trajetória. Então as pessoas que viam, mesmo vendo a trajetória, elas tinham impressões diferentes, né? De como que era esse arco, da forma e tudo mais. Não bastasse isso, ainda tinha outras coisas que se tinha que levar em consideração. Por exemplo, esse ponto de vista, né, de você conseguir olhar essa trajetória de longe,
era muito difícil, né? Você tá no meio de uma guerra lá, você não tá lá longe vendo o negócio, você tá no meio da guerra, né? Então, o ponto de vista que as pessoas tinham normalmente era por baixo, né, desse lançamento, ou por trás, no caso de quem estava operando a catapulta ou o canhão aí. E a impressão que se tinha desse tipo de lançamento, que se tem reportada, tem relatos históricos, é que as pessoas entendiam que a partícula ela tinha. Eles não chamavam nem de energia, eles chamavam de vitalidade, um negócio assim. Mas vamos colocar na nossa linguagem aqui. Elas tinham energia e elas subiam, segundo eles, em linha reta até um determinado ponto. E aí chegava nesse ponto onde acabou a vida, sei lá, acabou a energia, ela caía para baixo, assim. Essa era a impressão que eles tinham, né? Eles não conseguiam ver esse arco formado pela trajetória. Eles achavam que ela subia em linha reta e caía, assim, né? Algo, no mínimo, curioso, né? Se você pensar que até o ponto de vista influencia na percepção física da pessoa. E lógico que eles não conseguiam isolar as variáveis, né? Então eles não conseguiam eliminar a resistência do ar, por exemplo. Eles só faziam o lançamento e viam o que acontecia. Quando você tem resistência do ar, você não vai gerar essa parábola perfeitinha aqui. Você vai gerar algo que é um pouco mais próximo disso que eles estavam falando, né? Então você vai ter um arco, né? E esse arco ele vai começar, ele não vai ser que nem uma parábola assim direitinho. Ele vai começar a encurtar, ele vai cair um pouco antes, mas não chega a ser uma linha reta e uma queda, né? Ele é um arco um pouco deformado assim, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Mas voltando aqui para o nosso lançamento oblíquo, a gente tinha essas duas equações aqui que relacionavam x e y, né? Então em y eu tinha um movimento retilíneo uniformemente variado aqui, né? Então eu tinha uma altura inicial, velocidade inicial, gravidade, puxando ele para baixo. Então você fazia o lançamento. Em x, na horizontal, em x, a gente tinha um movimento retilíneo uniforme. Então tem uma posição inicial mais velocidade que multiplica tempo. E essa velocidade ia ser constante e ponto, acabou. Então essa é mais ou menos a forma, o modelo matemático que a gente tinha para lançamento oblíquo. É lógico que se você substituir aqui, isolar, já está até isolado aqui, mas vamos dizer que eu isolo t em função de x aqui e substituo no lugar de t aqui em cima, você vai ter uma expressão de y em função de x e você vai descobrir que essa expressão aqui vai te dar uma parábola e você consegue saber exatamente a forma da parábola, os parâmetros dos quais ela depende. É legal, dá para você explorar esse modelo aqui e obter algumas informações importantes. Aí a gente sabe tanto da posição da partícula quanto da velocidade, né? A velocidade, ela no movimento retilíneo uniformemente variado, ela varia, né? Porque o mr e o v está sujeito à aceleração constante. Então a velocidade da partícula na vertical é a velocidade em zero, né? A velocidade inicial menos gravidade que multiplica tempo. Lógico que esse sinal de menos aqui está condicionado ao meu eixo y está apontando para cima e a gravidade apontando para baixo. E na direção horizontal aqui a gente tem uma velocidade constante, logicamente porque a gente não tem resistência do ar, né? E a falta de resistência do ar, na verdade, ela elimina termos tanto na velocidade em x quanto na velocidade em y e na posição também. Beleza. Então a gente já sabe que as velocidades são descritas dessa forma também. Então meu modelo matemático ele descreve posição e velocidade da partícula. Muito bacana. A gente aprendeu esses modelos no ensino médio porque a sua aplicação é simples e direta. Mas existem modelos matemáticos, obviamente, muito mais complicados do que esses aqui, que a gente precisa entender como funcionam, né? Por exemplo, ó, já tem um pouquinho mais complicado aqui, não muito, mas ele é um modelo, porque esse primeiro modelo aqui, ó, eu trouxe para vocês algo que varia no tempo. A gente tem modelos para outras coisas, não necessariamente só variação no tempo, a gente tem variação no espaço também. Então tem aqui, ó, cálculo das tensões em um eixo, né? Então suponha um eixo delgado. Para quem não sabe o que é delgado, delgado é quando o comprimento é muito maior do que a espessura,
É isso a gente chama de delgado. Inclusive é por isso que você tem um intestino que se chama delgado, porque ele é muito mais longo do que espesso. Então a gente tem um eixo delgado, perfeitamente cilíndrico, sob a ação de um torque de baixa intensidade, que provocará pequenas deformações. Então você tem um eixinho lá, você vai aplicar um torquezinho nele. Não vai aplicar um mega torque que vai deformar pra caramba, porque aí esse modelo aqui já não vai valer mais. Beleza. Então a gente parte das seguintes hipóteses. A geometria do meu eixo ela é cilíndrica e delgada. As cargas axiais e de flexão não são influentes na torção. Elas geralmente são pequenas. O torque provoca pequenas deformações do eixo, né? Então, até falei rápido esse item aqui. Carga axial é a força que está na direção do eixo, né? Então, imagine que você pode ter forças na direção do eixo em si, e isso acontece muito. Acontece em eixos onde você tem engrenagens, por exemplo, com dentes helicoidais que vão te dar forças no sentido axial e no sentido tangencial. Acontece também em eixos de turbinas, por exemplo, onde você está girando a turbina lá, você vai ter um empuxo gerado pela turbina e aí você vai ter uma carga axial no seu eixo também. E flexão, né? Carga de flexão em eixo também é muito comum. De novo, em eixos engrenados, né? Você vai ter uma força de contato entre as engrenagens ali, que vai gerar tanto uma força axial, essa força axial, aliás, força axial não, vai gerar uma força tangencial. Essa força tangencial ela gera uma carga de flexão, porque ela está provocando a flexão do seu eixo. E você vai ter a força de contato entre os dentes, né? Não só tangencial, mas radial também. E essa força radial de contato entre os dentes, juntamente com o atrito, também pode provocar essa flexão. Outra coisa que provoca muita flexão em eixo é polia, né? Porque a polia ela tem que estar tensionada, então ela meio que puxa o eixo lateralmente, assim. E ela provoca a flexão também. Então essas cargas todas aqui, elas devem ser pequenas para esse modelo que a gente está falando agora. Eu vou ter um torque agora sim que provoca pequenas deformações. Eu não posso ter um torque que vai destruir o eixo, tem que ser um torquezinho que deforma um pouco esse eixo. E as deformações que ocorrem, elas ocorrem no regime de deformação elástico, né? Então, a deformação ela não é suficiente para deformar o meu eixo plasticamente, né? É uma deformação elástica simples. Outra coisa importante é que o material obedece à lei da continuidade, né? Então, a gente tem um material que ele é uniforme e ele preenche todas as seções da minha geometria. Ele não é um material que possui características tipo diferentes fases, né, diferentes características ali ao longo da geometria, diferentes formas ao longo da geometria. Ele obedece bem essa lei da continuidade aqui. Então repara quanta hipótese a gente tem para aplicar um modelo. Beleza. Aí, com essas hipóteses todas, a gente pode aplicar a lei de Hooke para a torção de eixos. A lei de Hooke para torção é um pouquinho mais complicada, por isso que eu coloquei esse desenho aqui. Ela diz que a tensão em uma partícula aqui do seu eixo, em um ponto do seu eixo, ela é igual a G que multiplica gama. G é o módulo de Hooke para a torção e gama funciona assim, ó. Eu vou ter aqui o meu eixo, né? E eu vou provocar esse ângulo φ aqui de deformação no eixo, ó. Beleza, provoquei esse arco aqui de deformação. O que acontece? Quando eu provoco esse arco aqui, ó, né? Eu posso traçar uma linha de um ponto perpendicular ao original até o ponto original aqui, e aqui é o ponto após a deformação, né? Eu vou ter um arco, eu posso traçar uma linha desse ponto original até o final do arco aqui, ó. Esse arco aqui definido vai ser o arco gama, né? E a lei de Hooke ela se relaciona com esse arco gama aqui para torção, para o caso da torção. Esse ângulo gama aqui, quando ele é pequeno, isso é muito importante, quando ele é pequeno, ele pode ser aproximado por ρ, que é a distância entre o centro e a periferia aqui do meu eixo, que multiplica φ, que é esse ângulo de torção que foi aplicado aqui, ó,
dividido por L, que é o comprimento do eixo. Né? Isso aqui é uma relação geométrica que vale para quando esse gama é bem pequenininho. Então, beleza. Eu posso aplicar essa lei de Hooke para a torção de eixos, e quando eu aplico essa lei de Hooke, o que vai acontecer? A gente vai concluir que a tensão de um eixo sujeito à torção e pequenas deformações se comporta dessa forma aqui, ó, né? Então, até acaba que esse ρ aqui, se você pegar, ele é a distância entre o centro e a periferia aqui do meu eixo, né? E você pode analisar não só aqui, mas você pode analisar em diversos pontos aqui, do centro até a periferia. Então, esse ρ aqui é minha variável radial. O resto, o G e o L são constantes, e o gama, ele é esse ângulo de torção aqui, né? Então, olha só a relação entre as coisas. Eu imagino que eu apliquei uma torção constante lá no meu eixo. Se eu apliquei essa torção constante, não sei porque o meu mouse está fazendo esses movimentos estranhos de vez em quando. Se eu apliquei essa torção constante, olha como que vai se comportar a minha tensão dentro do eixo. Né? Imagina que eu torci o eixo, então no centro do eixo a minha tensão vai ser 0. E essa tensão ela vai se escalando conforme eu vou indo para a periferia do eixo, até que ela se torna máxima aqui na periferia externa do eixo. Aqui, né? Essa é a minha tensão, mas olha só, ela se comporta dessa forma. A gente aplicou um modelo matemático para descrever essa tensão e descobrimos que ela se comporta assim. Então, olha só que interessante. A tensão suportada por um eixo sob torção, ela é nula no centro do eixo. Aqui ela é nula, né? E, de uma forma geral, aqui ela é muito baixa, né? Ela começa a ficar mais alta, mais próximo da periferia do eixo. Por isso que, o que acontece? Quando a gente tem algumas aplicações com eixos muito grandes, e especialmente largos, essa aplicação normalmente ela utiliza eixos que são ocos. Ela utiliza eixos ocos. Por que eixos ocos? Porque a massa que você tem dentro do eixo, às vezes a inércia do eixo também é importante. E a massa que você tem internamente ao eixo, ela não é uma massa que compensa você ter ali. Porque você vai aumentar muito a inércia do seu eixo e, ao mesmo tempo, você não vai segurar tanta tensão com essa massa que está lá dentro. Então, é preferível que você tenha um eixo cuja a inércia é menor, e às vezes você até coloca o diâmetro um pouquinho maior, mas você deixa ele oco, para que a maior parte das tensões, aqui, na verdade a totalidade das tensões, seja suportada só pela parte mais externa do eixo, que suporta mais tensão de qualquer forma. Então a gente tem muito comum aqui o uso de eixos vazados, e isso aqui tem outra implicação importante para eixos de alto diâmetro. Provavelmente eu já falei isso para vocês, se eu não falei, estou falando agora, porque é um fato que eu acho extremamente interessante. Tá vendo? Ó, meu mouse está andando sozinho para baixo. É um fato que eu acho extremamente interessante com relação a eixos de alto diâmetro, né? E é algo que eu acho que todo engenheiro deveria saber, todo engenheiro mecânico pelo menos, que é o seguinte: quando o eixo tem um diâmetro muito grande, repara que a tensão ela vai crescendo para fora. Se o seu diâmetro é muito grande, sua tensão do lado externo vai ser muito grande, né? E se o seu diâmetro é grande, provavelmente ele é grande porque você está transmitindo muito torque com esse eixo, por isso que ele é grande, né? Então, eixos de alto diâmetro e torque devem passar por tratamento especial na superfície, que é um polimento, né? Se você tiver um eixo muito grandão, ele deve ser polido, não é só para ficar bonito. O eixo de alto diâmetro ele deve ser polido para evitar a formação de trincas devido à alta tensão nessa superfície. Então, o que acontece? Quando você tem rugosidade, essa rugosidade, bem como qualquer outro tipo de geometria mais aguda, assim, vamos dizer, tipo assim, cantos vivos, trincas, qualquer tipo de geometria com essa característica mais aguda, ela cria um ponto que a gente chama de ponto de acúmulo de tensões, né? Ponto de acumulação de tensões. E normalmente é nesse ponto que as coisas quebram, porque é ali que você aplica a maior tensão, por causa da geometria irregular.
E isso pode ser especialmente verdadeiro quando você tem alta tensão, devido à rugosidade. A sua rugosidade ela pode criar alguns micropontos ali de acumulação de tensão, e esses pontos de acumulação de tensão podem provocar trincas nos seus eixos. Aí a trinca ela vira um ponto de acumulação de tensão ainda maior e o seu eixo quebra. Se você quiser testar essa questão do ponto de acumulação de tensão, é muito simples testar. Você pega uma folha de papel, você vai segurar ela com as duas mãos, uma de cada lado, e você vai dar uma puxada nessa folha de papel, mas não o suficiente para rasgar, só para você sentir a resistência dela. Beleza, próxima coisa que você vai fazer é fazer um pequeno picote na parte superior da folha e depois puxar lateralmente de novo. Você vai ver que invariavelmente, independente do que você faça, essa folha vai começar a rasgar exatamente onde você fez o primeiro picote. Todo mundo acho que tem essa noção intuitiva, né? Isso acontece porque aquele picote que você criou é um ponto de acumulação de tensões, né? Então ali você vai fazer com que ela quebre. Outra coisa, ela rasgue, na verdade. Outra coisa muito interessante é quando você tem, não sei quem já viu pedreiro trabalhar. Eu, particularmente, quando eu era pequeno, eu gostava muito de ver pedreiro trabalhando. E para quem já teve a oportunidade de ver pedreiro quando está assentando o piso, eles possuem uma ferramenta que se chama riscadeira, né? Então você pega uma ferramenta que você pega o piso que você precisa cortar e você faz um risco no piso. Mas não é um risco profundo, é algo muito superficial. É muito interessante. E aí eles fazem o risco no piso e depois eles só usam uma alavanquinha que tem lá nessa mesma máquina e eles provocam uma tensão próxima desse risco. E o piso quebra exatamente onde foi riscado, quebra reto ainda. Então, de novo, esse risco que foi feito com a riscadeira, ele é algo muito pequeno, mas ele já é um ponto de acumulação de tensões. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de acumulação de tensões aí, porque isso pode ser muito perigoso, né? E o eixo de alto diâmetro, ele pode ter esses pontos de acumulação de tensões por causa da rugosidade. Então esses eixos de alto diâmetro, eles são polidos, né? Você tem, por exemplo, o eixo de uma usina hidrelétrica, que é largão, ele é polido. Você tem eixo de helicóptero, também sei que é polido, da hélice do helicóptero. Tem um eixo lá que o diâmetro é mais alto, né? Principalmente para os helicópteros grandes, e porque ele tem que transmitir muito torque para as pás, né? E aí ele é polido também externamente para evitar essas trincas aí. Isso é algo que eu acho extremamente interessante. Mas beleza, aqui a gente está falando de eixos cilíndricos, né? O que aconteceria se eu tivesse um eixo com essa cara aqui, com essa geometria aqui, ó, né? Repara que ele é todo diferentão e aqui eu já estou até apresentando o resultado, né? Então você tem uma torção no eixo, foi aplicada uma torção no eixo, os pontos mais cores frias aqui representam menos tensão e os cores quentes mais tensão. E repara que você tem alguns pontos aqui, por exemplo, ó, tem uns pontinhos aqui, ó, antes dessa elevação central aqui, que tem tensões vermelhas aqui, ó, justamente na junção da seção de diâmetro menor com diâmetro maior. Depois aqui, ó, nessa outra junção você não tem tantos pontinhos vermelhos, já explico por quê. E aí por aqui tá meio constante. Depois, quando muda a geometria, olha só, eu tenho pontos aqui de menor tensão em maior diâmetro e de maior tensão em diâmetros menores aqui. Mas repara que esse diâmetro aqui ele vai variando. Essa tensão vai variando, apesar do diâmetro aqui de uma face, por exemplo, não variar muito, né? E então repara que aquele modelo que a gente tinha sugerido para eixos cilíndricos, ele não é um modelo que representa tão bem quando você tem um eixo que não é cilíndrico, né? Você tem alguns detalhes aqui que você não consegue ver com aquele modelo. E aí, o que acontece quando eu tenho uma geometria tão diferente assim e eu preciso saber inclusive, lembrei do negócio agora, por isso que eu descompassei aqui. Eu preciso saber dessas tensões. Deixa eu falar do negócio que eu lembrei aqui primeiro. Eu acabei de falar de ponto de acumulação de tensões. Isso aqui é uma geometria aguda, né? Eu tenho um raiozinho aqui, ó,
quando eu vou fazer a transição desse diâmetro menor para esse diâmetro maior, mas esse raio é muito pequeno. Por isso que fica o vermelho aqui, ó, porque as tensões elas estão se acumulando aqui mesmo. Se eu tivesse um canto vivo, isso aqui ia estar bem vermelho. Né? E repara que aqui do outro lado o raio é um pouco maior, então aqui as tensões elas são um pouco menores. Tá? É por isso. Mas agora seguindo aqui, ó. O que acontece se eu tenho esse eixo com essa geometria diferente e preciso saber como é que vão ser as tensões desse eixo? Bom, aí você vai precisar resolver uma equação diferencial parcial no espaço e a solução dela certamente não é conhecida pela humanidade. Aí você fala, pô, o professor está exagerando, hein? Mas não tô. Daria para resolver isso aqui matematicamente com equações, só que você precisa representar essa geometria aqui com equações também, o que é algo bastante difícil. E quando você embute essa geometria nas equações diferenciais, você pode chegar em equações diferenciais extremamente complexas. E realmente a humanidade não conhece a solução dessa equação. A gente não sabe como resolve essa equação. Então, beleza, se eu não sei como resolve essa equação, como é que a gente tem uma solução aqui, ó? Como é que eu consigo ter um resultado aqui? É aí que entra a parte de métodos numéricos. Né? Quando a gente vai fazer simulação, a gente usa muito métodos numéricos. Então, olha só. Muitas vezes a gente precisa calcular soluções para problemas matematicamente muito complexos. Né? Então, aqui eu coloquei, por exemplo, o exemplo da aerodinâmica de um caminhão. Né? Então, eu tenho o caminhão aqui, olha só. Eu tenho as linhas de fluxo aqui, do fluido. Chegou aqui atrás, putz, o negócio tem um fluxo turbulento bem intenso aqui atrás, né? E é bastante difícil você conseguir calcular. Imagina, calcula para mim a fórmula, a equação matemática de uma dessas linhas de fluxo que faz esse bolo aqui atrás. Impossível, né? Não dá para saber. Mas às vezes a gente precisa calcular isso daí. É lógico que se eu consigo calcular esse problema de aerodinâmica do caminhão, por exemplo, eu consigo otimizar a forma do meu caminhão para que ele tenha menos arraste, e tendo menos arraste ele consome menos combustível. Pô, isso daí é uma coisa maravilhosa. Né? Se você multiplicar isso daí pelo número de caminhões que é utilizado no país e pela quantidade de tempo que eles rodam, você vai economizar uma quantidade de recurso fabulosa fazendo essa conta e fazendo essa otimização. Então é muito necessário que a gente consiga fazer isso. Né? E você pode simular absolutamente qualquer coisa de qualquer formato. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui uma figura que particularmente eu acho engraçada, mas eu tenho um senso de humor um pouco diferente, que é a aerodinâmica de uma vaca. Né? Então alguém modelou uma vaca no CAD aqui e estuda-se a aerodinâmica dessa vaca. Dá para fazer. Você tem um programa lá, você faz esses cálculos aqui e você consegue constatar que a vaca tem a aerodinâmica um pouco melhor que a do caminhão. Então talvez tivéssemos que ter caminhões em formato de vaca aí. Mas não sei, né? Mas de qualquer forma alguém fez esse estudo aqui e deve ter tido a sua importância, mas particularmente eu acho engraçado. Então olha aqui, ó, esses problemas que a gente quer resolver, que são matematicamente muito complexos, eles envolvem o cálculo de soluções, e aqui eu coloquei integrais ou parciais, não no sentido de cálculo integral aqui, no sentido de que às vezes você quer calcular a solução até o final e às vezes não. Às vezes você quer calcular só a solução, só uma parte da solução, e essa parte já vai te trazer muita informação. Eu faço isso quase todo dia, tá? E já vou mostrar mais ou menos o que é. Então, a gente quer calcular soluções integrais ou parciais no espaço e no tempo que descrevem o comportamento de sistemas e que são extremamente difíceis de calcular. Então, olha só, aqui eu tenho um modelo feito em elementos finitos, a gente já vai falar um pouco mais sobre elementos finitos, de uma viga engastada com um carregamento que aumenta aqui, né? Esse carregamento ele é um carregamento distribuído que aumenta do início até o final da viga aqui. Então repara que quando eu modelo isso aqui em elementos finitos, eu consigo ter uma noção de como que vai ser a deformação dessa viga, as tensões internas, mecânicas. Na verdade tem um monte de coisa que dá para ver aqui. Inclusive dá para ver algumas coisas de como que essa simulação foi feita, mas o importante aqui para a gente é entender como que essa viga se comporta aqui, né? Então, com um programa de elementos finitos, por exemplo, eu
eu consigo calcular essas tensões mecânicas aqui internas da viga. Mas não é nem só de tensão mecânica vive o homem, né? A gente pode calcular, por exemplo, temperatura. Eu consigo utilizar elementos finitos para calcular problemas de temperatura também, né? Aqui tem condução e convecção de temperatura aqui nesse trocador de calor. Eu posso calcular problemas de dinâmica de fluidos, né? Normalmente esse tipo de problema que a gente chama de CFD, que é Computational Fluid Dynamics, né? Dinâmica de fluidos computacional. E aí você tem uma interação fluido-estrutura aqui, você tem um bombeamento de fluido, né? E você consegue ver como é que vão ser essas linhas de fluxo dentro da sua bomba, que na verdade isso aqui está com cara de turbina, né? Sei lá o que exatamente é isso aqui, esse dispositivo, mas a gente consegue ter uma noção de como que esse fluido vai se comportar aqui dentro. A gente tem também magnetismo, você consegue fazer simulações de campos magnéticos, fluxos, forças magnéticas, forças elétricas, corrente. Você consegue simular muita coisa, mas muita coisa utilizando métodos numéricos. E tem a parte de vibrações aqui, ó. Eu deixei isso aqui dessa forma, porque você olhando essa figura desse jeito, isso aqui parece um meme, né? Parece que alguém quis ser engraçadinho aí e colocou um aviãozinho batendo asa, parecendo um passarinho. Mas na verdade não é, isso daqui é um resultado real de uma análise de vibração, aqui no caso do corpo de uma aeronave. E isso aqui algo que a gente chama de modo de vibrar, né? Então existe uma das formas de vibração dessa aeronave aqui em uma determinada frequência. Aqui acho que ele está falando de 7.84 Hz, está associado à frequência de 7.84 Hz. É esse modo onde parece que o avião de fato está batendo asa, né? Ele bate asa aqui e a cauda dele também tem alguns movimentos, né? Então você vê que esses, não sei se o nome são flaps, aqui não, acho que não é flaps, aqui acho que são asas mesmo, né? Então você tem essas asas traseiras que estão indo para cima e para baixo, e você tem isso aqui que parece um leme aqui em cima, sei lá como é que chama isso, que tem uma leve torção, né? Então você tem algumas coisas importantes aí. E isso daqui é um exemplo de solução parcial, né? Então, quando a gente está falando de vibrações, a gente fala de modos de vibrar. Os modos são as formas principais de vibrar de um objeto e elas estão associadas a frequências específicas que a gente chama de frequências naturais. Tem várias coisas que acontecem quando você tem frequências naturais, que eu não vou especificar nessa aula, porque eu poderia dar 2, 3, 4 aulas, talvez, falando só de frequência natural. Mas, porque é a área com que eu trabalho. Mas, basicamente, você tem essas formas associadas a algumas frequências, e quando você está fora dessas frequências naturais, você tem uma combinação de todas as formas de vibrar. Então, por isso que é importante você estudar as formas. Essas formas, elas não são a solução final da sua equação, mas elas são soluções parciais, né? São partes da solução que são muito importantes, que vem do problema que a gente chama de problema de alto valor e alto vetor. Então, a gente analisa isso aqui não é meme, isso aqui é um resultado sério, tá? Tanto que você tem, associado aos modos aqui, você tem tensões também. Então, você tem as cores aqui variando, eu acho que é tensão isso aqui, não sei exatamente se é tensão, mas você tem algumas cores variando aqui, ó, tá vendo na pontinha da asa, justamente por causa de análise de tensões aí. Seguindo, e aí entre muitos outros aqui, porque você pode estudar, olha, eu acho difícil não ter alguma coisa que não possa ser simulada por algum método numérico hoje, tá? Então, seguindo, os métodos numéricos, eles envolvem uma série de métodos que proporcionam uma forma matemática de representar um modelo parecido com o modelo que se deseja estudar. Não é igual, obviamente, mas é parecido. Essa forma de representação proposta por esses métodos é vantajosa, pois com ela é possível calcular soluções numéricas aproximadas para problemas que antes não possuíam solução. Lógico que essa solução numérica ela é aproximada. Normalmente a aproximação é boa, mas não é 100%. Ela é uma solução aproximada, mas ela é bastante útil também, tá? E aqui é importante, é necessário ter muito cuidado no uso desses métodos.
Um engenheiro experiente deve saber que não apenas utilizar as ferramentas. Aliás, um engenheiro experiente deve saber não apenas utilizar as ferramentas disponíveis para calcular os resultados, mas também deve saber o que esperar dos resultados a obter. Eu acho que isso aqui até resume um pouco dos meus objetivos como professor com relação a vocês, sabia? Porque às vezes o que eu estou tentando no fundo ensinar para vocês não é exatamente acertar uma conta, não é exatamente calcular algo correto de cara. Errar a gente erra, é normal. Mas a gente tem que saber o que esperar das coisas, né? O que esperar de um resultado que eu tô tentando obter. Hoje você está tentando obter esse resultado na mão, com a calculadora, com lapiseira, caneta, sei lá. Mas amanhã você está utilizando um programa no qual você está fazendo 0 contas. Você não está fazendo nenhuma conta. Mas você está imputando informações lá e você precisa saber o que você espera de resultado, né? Então, isso eu acho que é o principal, talvez. A principal coisa que o engenheiro tem que saber fazer é saber o que esperar das coisas, né? Então, eu estou fazendo um modelo lá de elementos finitos, eu tenho que saber mais ou menos que tipo de resultado que eu espero. Lógico que não dá para saber exatamente, porque se você soubesse tudo, talvez você nem simulava. Mas você tem que saber o que esperar, né? O que deve ser observado, o que é esperado que apareça, o que é estranho, mas é justificável, e o que é estranho e não justificável. O que é estranho e fala, realmente isso aqui está errado, isso aqui não deveria ser assim. E aí a gente precisa saber reconhecer isso daí, tá? Então, eu estou falando isso porque eu vou entrar num tópico agora, que é o tópico de elementos finitos, né? A gente vai falar do método dos elementos finitos. E o método dos elementos finitos, ele possui uma dificuldade intrínseca, que é o seguinte: é muito fácil usar elementos finitos. Qualquer um que não seja instruído usa. Mas nem por isso você vai obter resultados corretos, só por fazer o programa ejetar ali alguns resultados para você. Então a gente vai ver agora um pouquinho de elementos finitos com calma, porque a análise de elementos finitos vocês vão ver na vida de vocês como engenheiros o tempo todo. E tem análises bem feitas e tem análises mal feitas. Não é porque é feito com elementos finitos que está certo e que aquele resultado é 100% verdadeiro. E vocês precisam saber reconhecer isso. Então vamos lá. A análise de elementos finitos aqui, isso daqui, eu até coloquei o nome em inglês aqui, já vou falar como fala, mas tenho que confessar para vocês que quando eu estava na faculdade, eu tinha um professor que veio falar esse nome em inglês e eu achei engraçado quando ele falou da primeira vez, porque eu achei que ele estava falando muito errado. Mas depois eu pesquisei e estava certa a maneira como ele estava falando, porque esta palavra, finito, aqui no começo, ela é uma exceção no inglês, né? Se você for falar infinito em inglês, todo mundo sabe falar infinito em inglês, infinito é infinite, né? Então você tem, beleza, você tem uma pronúncia. Se você tirar um in, né, você vai falar de coisas finitas em inglês, a pronúncia não é finite, não é, porque infinite, né, você tira o in, deveria ficar um finite, né, pelo menos na minha cabeça, mas não é. A pronúncia dessa jabiraca aqui é finite, tá? Então, o método dos elementos finitos, em inglês, é o Finite Element Method, tá? Então, essa pronúncia aqui, quando vocês precisarem pronunciar, isso aqui eu acho que é outra coisa importante, saibam que é finite, né? A pronúncia. Ele é vulgarmente conhecido, chamado aqui no Brasil de MEF. MEF é menos usado, né? Que é método dos elementos finitos. EF, elementos finitos. FEM, Finite Element Method. Então, FEM, normalmente. Ou FEA, ou FA, que vem de Finite Element Analysis, né? Então, análise de elementos finitos. Você vai encontrar esses 4 nomes por aí. O que tem sido usado mais frequentemente hoje é o FEA, tá? Eu particularmente não gosto, eu prefiro esse FEM aqui, que eu acho que faz mais sentido, mas tá aqui. De qualquer forma, vocês vão encontrar esses nomes. Esse método dos elementos finitos, ele consiste em dividir o problema ou a geometria
em uma malha de pequenos elementos cujo comportamento vem de uma solução aproximada de uma equação diferencial. Então você vai ter lá uma equação diferencial que representa, sei lá, um pedacinho de metal, né? E esse pedacinho de metal ele está sujeito, sei lá, à flexão, à torção, a cargas, e você vai representar como funciona esse pedacinho de metal, né? E com o método dos elementos finitos você vai conectar milhões de pedacinhos de metal para representar o comportamento de uma coisa que seja mais complexa, né? Então ele funciona através da discretização, a gente fala, de elementos complexos. Beleza. Então aqui, ó, isso aqui é geração de malha, né? Então você pode fazer uma malha aqui, por exemplo, nesse problema aqui ela é uma malha grosseira, né? E ela vai sendo refinada, mas os elementos aqui possuem mais ou menos sempre o mesmo tamanho. Isso é um tipo de malha possível, né? Ou você pode ter malhas como essas daqui, ó, né? Onde você tem, próximo de geometrias mais complicadas, você tem uma malha mais refinada, e longe de geometrias mais complicadas, você tem uma malha mais grosseira. Essa malha aqui talvez é uma malha já otimizada, tá? E você precisa tomar cuidado na hora de montar a malha. Você precisa tomar muito cuidado com os parâmetros que você usa, com o refinamento que você usa. Por quê? Porque se você tiver uma malha, por exemplo, muito refinada, exatamente, o João está perguntando se as malhas seriam tipo os DA, né? Que seria aqui no caso um elemento diferencial de área. Sim, você vai estar definindo esses elementos, eles não são elementos diferenciais, porque eles têm tamanho não infinitesimal, eles são um pouquinho maiores do que infinitesimal, mas sim, você está definindo esses elementos de área. E aí o que acontece? Se você tem em lugares onde você não precisa ter uma discretização muito refinada, se você tem essa discretização muito refinada, o seu problema ele vai se tornar muito complexo, né? Imagina que para cada elemento que eu tenho aqui, para cada areazinha dessa, eu tenho um conjunto de equações. Então eu vou ter equação pra caramba se eu tiver uma malha refinada assim. E às vezes eu tenho equações aqui que estão refinando numa porção que não precisaria de tanto refinamento assim, né? Onde o comportamento daquele sistema naquela região é bem tranquilo. Ou você pode ter, por exemplo, uma malha muito pouco refinada e essa malha ela falha na representação adequada do seu problema. Porque aí onde você precisava realmente de uma discretização um pouco melhor, você não tem, né? A sua representação ela tá muito grosseira, né? Então, às vezes você precisa de uma malha um pouco mais refinada. Quando você tem uma malha otimizada, a grande questão aqui é que para lugares onde você precisa de mais definição, você tem, e para lugares onde você precisa menos definição, você tem menos definição. Então você tem um conjunto de equações aqui que tem um número de equações, entre aspas, próximo do ideal para você resolver o seu problema. E você não vai tornar esse problema desnecessariamente computacionalmente intenso, né? Aqui talvez nessa discretização aqui está bem refinado, bonitinho, mas vai demorar para resolver. Nessa daqui resolve rápido, mas o resultado não é legal. Então você meio que tenta balancear a quantidade de equações a resolver com o refinamento aí que você precisa da sua malha, né? E aí cada triangulinho desse aqui é um elemento que a gente chama de elemento finito, tá? Os elementos finitos, eles são assim chamados porque eles são elementos que possuem uma geometria básica e essa geometria básica ela pode ser ligeiramente deformada. Então, um elemento finito ele não é qualquer coisa. Você tem elementos finitos que partem de uma geometria. Então, você pode ter um elemento triangular, você pode ter um elemento quadrado, você pode ter um elemento trapezoidal, você pode ter um elemento basicamente no formato que você quiser, né? E aí esses elementos eles são compostos de arestas, né? As arestas não são tão importantes assim, mas nos vértices ou em outros pontos aqui das arestas você tem algo que a gente chama de nós. E os nós eles são extremamente importantes porque para você fazer a conexão entre dois elementos você vai usar nós, né? Então você precisa conhecer os nós aqui, saber onde é que eles estão, e você
de novo, você vai partir de uma geometria, eu vou partir de um quadrado aqui, por exemplo. E lá na minha geometria do problema, esse quadrado não vai ser exatamente um quadrado, ele vai ter um outro formato, às vezes vai ser um losango, por exemplo, vai estar um pouquinho deformado. Eu posso deformar ligeiramente essa forma aqui. O método dos elementos finitos permite essa deformação. O que eu não posso fazer é, por exemplo, trazer o ponto 3 aqui para baixo. O negócio era um triângulo e virou um negócio convexo, totalmente maluco. Aí não funciona, né? Aí a formulação não funciona, fica muito ruim. Mas, se você deformar pouco esses elementos, a formulação funciona muito bem. Eles são constituídos por nós, então, que são as bolinhas vermelhas aqui, que são as partes do elemento que se conectarão com outros nós, de outros elementos, né? Então, o elemento finito ele se conecta com outro elemento finito através dos nós. Eles são definidos por matrizes, pode ser uma ou podem ser várias matrizes diferentes, que ditam o comportamento matemático que relaciona os nós do elemento, né? Então, o comportamento, por exemplo, nesse nó triangular aqui entre 1, 2 e 3, ele é dado por uma matriz ou um conjunto de matrizes, dependendo do que você está fazendo. E aí, quando eu conecto esse nó 3 aqui desse elemento com um outro nó 3 de outro elemento, ou com outro nó 1, 2 de outro elemento, você sabe o seguinte, fala, olha, eu sei a inter-relação entre esses nós aqui desse elemento, e eu sei que o nó 3 desse elemento é o nó 1 do outro elemento. E eu sei a inter-relação entre esses nós desse outro elemento também. Então, quando você fecha a malha, quando você monta a malha toda, você vai conseguir saber a relação entre todos os nós. E saber a relação entre todos os nós é muito importante, porque aí você consegue entender como que vai ser o comportamento do seu sistema como um todo. Isso é a base que está por trás do método dos elementos finitos. Cada elemento finito ele é altamente especializado para tipos de problemas diferentes, tá? Então, tem alguns elementos, vamos falar de elementos estruturais aqui, por exemplo. Os elementos eles são montados, eles são concebidos para problemas diferentes. Então, você tem, por exemplo, quando a gente fala de eixo, você tem um modelo de eixo barra viga, que é um modelo de Euler, que ele é um modelo que funciona bem para eixos delgados, né? Se você tem um eixo mais grosso, né, mais robusto assim, o modelo de Euler não funciona mais. Aí você tem um outro elemento que a gente chama de elemento de viga de Timoshenko. Esse elemento de viga ele possui algumas tensões internas a mais, e que elas são desprezíveis para elementos delgados, mas não são desprezíveis para eixos mais largos, né, com maior diâmetro. Então você precisa utilizar esse elemento. Se você tiver um eixo de diâmetro alto e utilizar uma viga de Euler, você vai ter um resultado errado. Se eu não me engano é de Euler-Bernoulli a viga. Você vai ter um resultado incorreto, tá? Um resultado não representativo. Se você vai representar, por exemplo, paredes finas, né? Paredes finas você tem alguns elementos ali de finitos que são elementos de casca. Esses elementos de casca eles representam melhor paredes finas do que um elemento de volume. Se eu pegar um elemento de volume aqui e deformar ele para tentar representar uma casca, ele não vai representar algumas características importantes. Para a parte de vibrações, por exemplo, a gente tem alguns modos que a gente chama de modo de casca que não aparecem se eu utilizar esse tipo de elemento aqui que é um volume. Mas se eu utilizar um elemento que é mais fino ou um elemento que é planar, por exemplo, aí eu consigo encontrar modo de casca. Então é muito difícil, você tem que conhecer cada elemento finito para você saber que elemento finito você vai utilizar para representar o seu problema. Não é assim, pegar um elemento e gerar uma malha lá, né? Tem que saber. A conexão dos nós das malhas e o conjunto de matrizes de cada nó, ele é utilizado para calcular as matrizes globais do sistema. A matriz global é a matriz, ou as matrizes que vão representar o comportamento de todos os nós em uma matriz só, né? Com as quais é possível calcular soluções numéricas através de, primeiro, inversão simples de grandes matrizes. Quando a gente vai calcular tensões internas, por exemplo, ou quando a gente vai calcular distribuição de temperatura ou qualquer outro problema estático, a gente vai utilizar uma matriz só,
A matriz global ela é única nesse caso e você inverte essa matriz. Então você vai gastar um baita de um poder computacional imenso para inverter uma matriz. Então se você imaginar que você fez uma malha que tenha 1000 elementos, né? E aí o número de nós ele não é só, por exemplo, se cada elemento tem 3 nós, então a sua malha não, tem 3000 nós, não necessariamente, porque você tem nós aí de elementos que são conectados, né? Então aqueles dois nós na verdade são o mesmo nó. Mas vamos dizer que você tem lá uma malha de elementos finitos simples, ela pode ter, sei lá, 2000, 3000, 4000 nós. É bem tranquilo você chegar nesse número. Então, se cada nó tem uma equação só correspondente, às vezes tem mais, mas se cada nó tem uma equação só correspondente, você já está tentando inverter uma matriz que é 3000 por 3000, 4000 por 4000. Dá um trabalho gigantesco você inverter uma matriz dessa, né, utilizando o seu computador. E um modelo de elementos finitos pode chegar aos milhões de nós aí facilmente. E se você estiver fazendo um modelo dinâmico, por exemplo, cada nó tem 6 equações. Então, um modelo de, sei lá, de 100 mil nós tem 600 mil equações. Então, você está tentando inverter uma matriz 600 mil por 600 mil. É um poder computacional gigante para você fazer isso. Tá? Não dá para fazer no laptop de casa. Então, você tem inversão simples de grandes matrizes que você pode fazer. Você tem cálculo de soluções temporais ou espaciais através de integração numérica. Isso aqui é outra coisa que dá muito trabalho. Eu faço isso. Os meus sistemas não são tão grandes, né? Eu trabalho com algumas funções não lineares para que os meus sistemas fiquem representativos e fiquem pequenos, mas mesmo assim, integração numérica é algo que pode demorar dias, semanas para terminar, né? Então eu quero calcular exatamente a trajetória de alguma parte do sistema. Então, fazendo integração numérica, a gente usa normalmente aqueles métodos de Range-Kutta que vocês veem em cálculo numérico. E aí vai fazendo integraçãozinha, passo a passo, passo a passo, passo a passo. E isso aí às vezes demora muito, porque você precisa de um passo de integração muito, muito, muito pequenininho, né? Às vezes, quando você chega em problemas muito complexos. E aí até você conseguir integrar, eu já tive a infelicidade de demorar uma semana para simular 10 segundos de operação de um determinado sistema, lá, de um determinado trem de potência de um veículo. Então, assim, é bem complicado fazer integração numérica, mas a gente faz, às vezes a gente faz também. Cálculo de soluções parciais através de cálculos como problemas de alto valor autovetor ou decomposição em valores singulares. Para calcular, por exemplo, modos de vibração, igual aquele do jatinho que eu mostrei para vocês. E esses cálculos de alto valor e alto vetor aqui, eles são computacionalmente tão complexos quanto inversão de matrizes. Tá? Então também é algo que precisa de bastante poder computacional para resolver. Do método dos elementos finitos aqui, deve-se tomar muito cuidado no uso desse método, porque há diversas ferramentas disponíveis comercialmente cuja operabilidade é fácil a ponto de usuários não habilitados conseguirem fazer simulações de elementos finitos utilizando, primeiro, geradores automáticos de malha, né? Então, normalmente, o que você faz? Você tem lá um programa de CAD, todo mundo sabe fazer modelagem no CAD. Tem lá, às vezes você nem precisa fazer, tem um modelo pronto, você exporta esse modelo para um software de análise de elementos finitos. E aí você clica no botão lá que se chama gerar malha. Pau. Gera uma malha automática. Essa malha é boa? Não sei. Aí que tá. Você tem que fazer alguns testes para saber se a sua malha está boa, se ela está bem discretizada nos pontos onde precisa, se ela está menos discretizada nos pontos onde não precisa, se a geometria está ok, se você não precisa aplicar nenhuma restrição, nada. E uma pessoa que não é experiente, tem até gente que nem engenheiro aí está fazendo análise de elementos finitos, ela não sabe fazer isso. Então o programa ele vai começar a cuspir resultados. Não é por isso que esses resultados estão certos, tá? Por isso que eu estou falando para tomar cuidado. Então, tem lá gerador automático de malha, escolha automática ou padronizada de elementos. Como eu falei para vocês, cada elemento finito é específico para uma coisa. Você não pode só falar assim, vou escolher esse elemento aqui e dane-se. Não, precisa
saber o que você está fazendo. Condições de contorno ou vinculação arbitrárias, isso aqui é outra coisa muito importante. Condição de contorno ou vinculação são as condições às quais o seu problema está sujeito. Então, se é uma viga, tá pinada, tá encastada, tá apoiada. Se ela tá apoiada, por exemplo, ela tá apoiada onde? Como que é essa superfície? Né? Será que é uma superfície cilíndrica? Será que é uma superfície plana? Como que eu faço a discretização? Será que tem atrito? Será que não tem? Como que eu trabalho essa superfície aí? A gente tem condições de contorno que a gente tem que trabalhar. E às vezes a pessoa fala assim, só trava esses nós aqui para o negócio ficar parado. E não é só travar nó. Né? Você tem que colocar uma condição de contorno que represente o seu problema. Senão você vai ter, por exemplo, num cálculo de tensões ali, você vai ter pontos ali que tem tensões que não tem nada a ver com a realidade. Né? Então não pode acontecer. Excitações arbitrárias. Né? Aqui até um exemplo de excitação arbitrária que eu queria mostrar para vocês estava na própria figura da viga lá que eu mostrei. Né? Então se você olhar aqui nessa viga, repara o modelo que a pessoa fez aqui, é uma excitação crescendo aqui, né, do ponto de engastamento até aqui em cima. Beleza, ok. Só que repara que, olha como é que está a deformação, olha como é que estão as tensões dessa viga aqui. Né? Isso aqui é um indício para mim, o fato de a gente ter essa linha, esse verde, esse amarelinho aqui, nesse centro aqui, isso aqui é um indício para mim de que essa carga aqui, ela não foi aplicada, ela não foi distribuída nessa área aqui. Provavelmente ela foi concentrada aqui no meio só. Né? E aí você tem uma deformação da viga com essa cara. Se ela tivesse sido distribuída, provavelmente você teria deformação e tensão nessas abas aqui da viga. Né? Então você teria algo diferente em cima do que embaixo. Né? Você repara que em cima e embaixo estão praticamente iguais as abas aqui. Então provavelmente essa carga foi aplicada só no meio. Numa viga real, eu vou aplicar a carga só numa linha no meio da viga ou eu vou aplicar na viga inteira? Provavelmente eu vou aplicar na viga inteira, né? Então, essa excitação aqui, por mais que isso aqui seja só um exemplo, mas essa excitação aqui, ela não foi aplicada de maneira correta nessa viga. Então, você vai ter tensões e deformações que são muito diferentes da realidade. E eu tenho que prestar muita atenção nisso aqui. Estou voltando lá para onde a gente estava. Repara que são coisas que, quando você conhece, seu olho está treinado para encontrar coisas já. E aí você começa a encontrar. Então, condições de contorno já falamos. E excitações arbitrárias também. Né? Ali, no caso, a força ela não é uma condição de contorno, ela é uma excitação. Tá? Mas, de novo, arbitrária. Né? Não basta... Se você tem um problema real, né? Isso é uma coisa que acontece muito. Você tem um problema real, aí a pessoa coloca uma força pontual no lugar. Problema real não existe força pontual. Tudo está distribuído. Tudo é pressão, não tem força. Então, se você não distribuir aquela força numa determinada área específica, o que vai acontecer? Você coloca só uma força assim, aí você vai ter um ponto de acúmulo de tensão imenso ali em uma parte específica da sua estrutura, porque parece que você está, sei lá, batendo com um ponteiro ali no lugar. E não é isso que acontece. Né? Então, tem que tomar cuidado com a forma geométrica, a geometria espacial da força que você vai colocar também, tá? São erros muito comuns aqui. E então isso faz com que o seu programa seja executado e retorne resultados, sem nenhum erro. O programa simplesmente executa, fala o resultado é esse. Mas, por mais que o resultado seja esse, isso não significa que os resultados estejam nem um pouco próximos da realidade. Né? Isso aqui é algo muito importante, porque você tem que ter resultados que sejam não exatamente na realidade, porque isso é impossível, mas que sejam mais próximo possível da realidade, né? Que sejam resultados minimamente confiáveis, que te deem, se eles não vão dar exatamente o número correto, que eles te deem um número dentro de uma margem ou que eles te deem uma direção correta, né? Porque senão as coisas ficam bem complicadas. Então, para usar esse método dos elementos finitos, é necessário representar as condições de contorno e vinculações o mais próximo possível da realidade, representar a geometria do problema com precisão adequada, isso aqui é importante. Naquela questão de importar as coisas do CAD, uma vez eu me deparei com um problema onde no CAD a pessoa tinha desenhado lá no CAD o nome da empresa gravado na peça, né? Então ficava uma geometriazinha particular ali. E quando você ia fazer simulação, a malha ficava super refinada naquele canto, e, né, porque senão o problema dava erro, então você tinha que
refinar pra caramba a malha naquele canto. Começava a aparecer uns resultados nada a ver, umas tensões nada a ver, justamente porque você tinha aquelas letrinhas gravadas naquele canto ali. E pro problema que a gente estava analisando, aquelas letrinhas ali, elas não tinham a mínima importância. Era um problema de flexão do disco. A letrinha ali, ó, não ia ser influente. Não ia ser influente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que representar a geometria com a precisão adequada. Aquelas letrinhas ali não vão mudar nada no meu problema. Então, você pode eliminar elas da geometria, que você vai ter um resultado tão bom quanto você teria com as letrinhas lá, só que muito mais rápido e muito mais fácil de gerar. Então, você precisa dessa geometria adequada, né? Com precisão adequada. Que mais? Você precisa gerar a malha com grau de refinamento adequado também, como eu estava falando para vocês, e precisa fazer a escolha consciente dos elementos finitos a se utilizar. Eu posso utilizar qualquer elemento que vocês já viram que dá problema. Por último, eu tenho que fazer uma análise crítica e consciente dos resultados obtidos. Porque, além de tudo, mesmo que você faça tudo certo, você ainda pode cometer erros no meio do caminho. Você pode digitar uma característica errada, uma grandeza errada, um módulo de propriedade errado, escolher um material errado. Essas coisas acontecem. Então, você tem que olhar para o resultado e começar a tentar bater, sabe? Falar, pô, isso aqui faz sentido. Às vezes, o que acontece, até para a gente tentar bater alguns resultados, é que a gente faz um modelo bem simplesinho na mão, aproximações mesmo, e tenta calcular algumas coisas para ver se bate. Né? Calcula uma deformação, às vezes calcula uma massa. Isso é um parâmetro que tem muita gente que usa, onde você modela uma peça e a primeira coisa que você calcula com elementos finitos é a massa, para ver se está adequado, para ver se as dimensões estão adequadas. E você pega erro porque a massa, né, tá totalmente fora, então a densidade do material não estava certa, ou as geometrias estão em uma unidade que não está certa, e aí você pega e fala, pô, essa massa aqui não faz sentido, né? Então, acontece, né? Você faz algumas coisas, calcula uma deformaçãozinha na mão, aproxima por uma viga, calcula tal, para ver se bate. Tem várias técnicas que você pode utilizar, né, para ver se dá próximo, pelo menos. E aí, beleza. Então, isso aqui basicamente é um bem assim, introdutório de métodos e elementos finitos, mas é legal vocês saberem porque a gente usa bastante. Para fechar nossa aula aqui, ó, a gente tem outros métodos numéricos comuns que também são utilizados. Então, a gente tem método dos volumes finitos, que se usa muito para a área de fluidos. Método das diferenças finitas, que se usa geral, tanto para fluido quanto para estrutura, usa bastante. Método do elemento espectral, que também você usa, esse aqui é mais utilizado para estruturas e tal, mas você pode usar para fluidos também. Método de Lattice-Boltzmann, também, que você usa, esse aqui é direto para modelagem de gases, como que esses gases vão se comportar no espaço e tudo mais. E método do elemento de contorno, que também é um método um pouco mais geral aí que você pode utilizar. E aí, ó, por que a gente usa simulações? Né? Por que eu estou dando essa aula inteira falando da importância das simulações? A gente usa cada vez mais simulações nos ambientes de desenvolvimento de projetos, né? Porque a gente tem maior poder computacional, porque a gente tem mais ferramentas, cada dia tem novos softwares, ou você pode desenvolver o seu próprio software, como eu já fiz várias vezes na minha vida, e você pode calcular resultados, simular resultados. Isso aqui é muito bom. Então, por que eu uso simulações? Primeiro, porque eu posso prever resultados antes da definição do parâmetro de projeto. Isso aqui pode incluir otimização. Tem uma área da engenharia que se chama otimização topológica. E essa área ela é extremamente difundida, porque você parte de uma geometria, você faz uma simulação. Nessa simulação você vê que partes do seu problema que estão segurando mais tensão e as partes que estão segurando menos tensão. As que seguram menos tensão você elimina da geometria e faz simulação de novo. E assim por diante. Então você vai criar algo que se chama de otimização topológica. Tá? Muito bacana. E você pode otimizar qualquer tipo de dimensão que você queira otimizar e utilizando simulações. Tá? Isso é muito, muito, muito bacana. Então, em tempo de projeto, você já consegue otimizar. Fala, pô, esse diâmetro aqui, será que ele é melhor, maior, menor? Essa medida aqui, essa espessura, você pode otimizar isso daí. Possibilidade de prever resultados sem a realização de testes.
Isso aqui também é importante porque eu posso, se o escopo está muito aberto, gerar muitos protótipos fica difícil. Então você pode prever resultados sem a realização de testes, né? Você já tem alguma coisa lá funcional, eu quero alterar um parâmetro daquilo, eu altero esse parâmetro, faço várias simulações e vejo se ele está adequado, se ele está muito alto, muito baixo e consigo prever esses resultados. Por alguns motivos aqui quando se fala de testes, né? Primeiro que testes são mais caros do que as simulações, né? É muito mais barato você simular do que fazer teste. As simulações elas podem ser mais rápidas do que testes, mas podem não ser. Lembra que eu já demorei semanas para simular algo no comportamento de 10 segundos. Lógico que você tem que levar em conta também que o teste ele não vai durar só 10 segundos. Tem todo o tempo de preparação, execução do teste e tudo mais. Então, às vezes, o teste ele pode não ser mais rápido do que a simulação, né? Mas às vezes ele pode ser mais rápido do que a simulação. Então a gente tem que balancear isso daqui, mas lógico que o seu poder computacional é que vai dizer também, né? E os testes eles são utilizados aqui quando você tem simulação, isso aqui é a melhor parte. Você faz as simulações, otimiza tudo que você tem que otimizar, e aí depois você faz o teste só para validar as melhores soluções, e não todas. Vai lá, pessoal, quem precisa sair aí, eu sei que já deu horário, mas eu vou só terminar aqui, a gente está terminando o último slide. Eu sei que já deu horário, é mais para terminar mesmo, para não deixar as coisas em aberto aqui. Então, quando você tem simulação, e a presença está registrada, fiquem tranquilos. Quando você tem simulação, você só testa as melhores soluções, você não precisa testar todas, né? Então, você reduz muito seu custo de teste e o tempo de teste também, é muito legal. E por último, você tem acesso a informações difíceis ou impossíveis de se obter através de experimentos, né? Tem coisa que não dá para medir, mas numa simulação você consegue ver o que está acontecendo lá dentro. Isso é muito legal, tá? Era isso, pessoal. Eu vou pegar a presença de vocês aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.